Hoje eu vou tentar trazer alguns pontos a respeito da compra do violão. Existem muitos casos que as pessoas se apaixonam pelos violões pelo fator estético, vamos dizer assim. E entre esses fatores estéticos, né, tem violões que têm várias marcações, certo? Tem violões que são coloridos, alguns são até estampados, etc. As madeiras, muitas variedades no mercado. Mas o que eu venho falar hoje é sobre o caso dos violões coloridos. O que acontece? Os violões, a peça mais importante no violão, a parte mais importante do violão para o som se propagar é o tampo, essa parte frontal do violão. E existem instrumentos, por exemplo, que tem o tampo laminado, que tem esse que eu estou segurando, certo? E instrumentos que tem o tampo maciço. Batendo o olho, inicialmente, muitas vezes a gente não consegue perceber essa diferença, né? Mas se a gente olhar aqui na boca do violão, muitas vezes, a gente consegue perceber se as fibras, os veios da madeira estão da mesma cor e no mesmo sentido, certo? Isso é um forte indicativo de que se trata de um tampo maciço, por exemplo, certo? Mas, indo à questão dos violões coloridos, o que acontece? O violão, como eu falei, a parte mais importante para a projeção sonora do instrumento e também, vamos dizer assim, para a timbragem do instrumento, certo? Se o instrumento vai ter um som mais fechado, mais brilhante, mais projetado ou não, etc., é o tampo. E o tampo, quando ele recebe tinta em geral, ele tende a tornar o som mais abafado. Então, independente do violão, se é um violão preto, cor de rosa, branco, qualquer cor, certo? Ele tende a ter o som mais apagado, mais abafado, certo? Então, esse é um contra para você pesar se vale a pena ter aquele violão bonito, certo? Que para você é bonito, ou violão com mais som, certo? Então, por exemplo, né, instrumentos às vezes infantis, às vezes, né, isso para a criança, a cor do violão vai fazer muita diferença para o aspecto psicológico dela, certo? Né? Então, por exemplo, será uma questão às vezes a se menosprezar, porque um violão infantil, por exemplo, geralmente não vai ter muito som acústico mesmo, certo? Então não se trata, por exemplo, de uma questão muito para a gente criticar, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, se você está buscando um instrumento, às vezes para você gravar acusticamente, certo? Se ele não tiver nenhuma tinta sobre ele, tende a ser melhor, especialmente nos violões de nylon. Por quê? Olha só, o que acontece? Um defeito que violões de nylon tem, geralmente, é o som ser muito apagado, vamos dizer assim, que é a natureza própria da corda de nylon, certo? Né? As cordas de aço têm a natureza de serem muito estridentes. Então, por exemplo, quando um instrumento é preto, é colorido, ele tem as cordas de aço, tende que às vezes, mesmo que ele não tenha um madeiramento muito bom, vamos dizer assim, isso ameniza a estridência da corda. Então a corda é estridente, então com a tinta abafando o som do instrumento, acaba que não aparece que seja tão estridente, fica um pouco mais aveludado o timbre, certo? Mas se você tiver dois instrumentos, né, com as mesmas madeiras, vamos dizer assim, e um tem a mesma tinta, um é pintado e outro não é, com as mesmas configurações, provavelmente, muito provavelmente, aquele que não tem essa tinta, ele vai soar ou mais alto ou mais brilhante, certo? Geralmente os dois, certo? Então, em alguns casos, né, por questão de gosto, pode ser que sonoramente seja melhor um instrumento pintado, certo? Mas via de regra, é o que eu vou falar, certo? É o meu posicionamento. Via de regra, o instrumento pintado, ele acaba que perde valor nos olhos de um músico, geralmente, certo? Né? Falando de violões, certo? Então, violões, cavaquinho, viola, etc., certo? Qualquer instrumento acústico. No caso das guitarras, o determinante do som não é tanto o tampo, certo? Mas
os captadores, certo? Então, por exemplo, né, só ressaltando, deixando claro, isso refere-se ao som acústico. Então, se você está comprando um violão que você pensa que vai usar plugado, se você vai usar predominantemente plugado o instrumento, daí não importa muito, certo? Se o instrumento é pintado ou não, porque o que vai mandar é o sistema de captação, o captador ativo que tiver nele, certo? Etc. Então, para você ter instrumento, para você gravar, geralmente, certo? Microfonado, não captado em linha, melhor é um instrumento que não seja pintado. Para você escutar um som mais alto, mais projetado, mais brilhante, é melhor que o instrumento não tenha nenhuma tinta, nenhum colorido sobre ele. Porque o que acontece? Vamos raciocinar, né? O violão, quando ele tem o verniz brilhante, certo? Que reflete, certo? Isso, para o verniz chegar a dar esse brilho, é porque tem uma camada grossa de verniz. Então, por exemplo, instrumentos que têm um acabamento fosco, eles são mais baratos de se produzir e tem mais som, porque eles têm uma camada fina de verniz. Isso deixa o violão mais livre para vibrar, vamos dizer assim, e não abafa tanto o som, certo? Porque esse verniz que se utiliza geralmente é o verniz PU, que ele supostamente abafa muito o som, certo? Então, juntando um violão, por exemplo, que seja preto, cor de rosa, qualquer cor, e mais esse verniz brilhante, certo? Vai tender a abafar muito o som, certo? Mas se for um instrumento para você utilizar plugado em linha, captado pelo rastilho, certo? Daí não importa muito, às vezes, nem se o instrumento tem o tampo maciço ou não, certo? Mas isso eu vou entrar em mérito em outros vídeos. Mas eu queria deixar essa questão. Toda vez que você comprar um instrumento acústico colorido, tenha em mente que você está comprando algo que o som vai ser menor do que seria se não tivesse essa camada de tinta. Então a cor que mais vai transparecer as características naturais do seu instrumento, das madeiras, certo? É a cor natural, a cor de madeira, de maneira que você consiga ver realmente se o instrumento tem aquelas madeiras descritas, se o tampo é realmente maciço, etc. Tem mais uma questão que eu gostaria de acrescentar, que é o seguinte, é a maneira como eu penso, né? É muito mais fácil você abafar o som do que você acrescentar frequências agudas. Então, é muito mais fácil você cortar frequências de um instrumento do que você adicionar. Então, por exemplo, quando você tem um instrumento que é muito estridente, você pode usar cordas de fósforo bronze, por exemplo, que vai dar mais grave e vai abafar mais o som, certo? Já o oposto, por exemplo, você pode trocar um nut de plástico, um rastilho de plástico, por um de osso, por exemplo, certo? Que vai deixar o som mais brilhante, né? Aumentar um pouquinho, talvez, a projeção, certo? Mas é muito mais fácil você conseguir cortar, conseguir abafar os sons, do que você conseguir fazer o oposto, de adicionar brilho no instrumento, no som acústico do instrumento. Então, via de regra, o meu conselho é que você opte por um instrumento de cor natural, se você ainda não tem muita noção como escolher um instrumento, certo? E se você realmente estiver apaixonado por um instrumento colorido, então tenha ciência que ele vai ter menos som, certo? Do que um instrumento que fosse na cor natural. E um teste que você pode fazer no seu violão é você fazer o seguinte, certo? Aqui, como está sendo captado por um lapela, muito provavelmente não vai pegar. Mas a questão é a seguinte, ó, você vai tocar as cordas soltas do instrumento e assim que você tocar as cordas soltas, você vai encostar a mão no tampo. Não sei se está pegando aqui, mas cada ponto do violão ele ressalta uma frequência, certo? Então, à medida que todo o tampo estiver coberto com uma tinta, isso vai abafar todas essas frequências,
certo? Vai se perder muitos harmônicos. Então, se você fizer esse teste de tocar um acorde ou tocar, né, por exemplo, na hora que você encosta a mão no tampo, o som diminui. É isso que vai acontecer. Então, por exemplo, existe alguns procedimentos, inclusive, né, de envelopamento, tal que para quem vai tocar plugado não vai fazer muita diferença, mas para quem quer um som acústico melhor, vai fazer diferença, certo? Vai provavelmente abafar o som, muito provavelmente, certo? Quanto menos massa sobre o tampo vibrando, melhor, mais confiável, certo? É isso, eu espero que essas dicas tenham sido úteis para você. Deixe seu comentário, se inscreva no canal, deixe o gostei e a gente se vê numa próxima.